Olá a todos, gostaria de convidar a todos, amigos e irmãos, para juntos fazermos mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa semana estudaremos a lição 12, né? E o texto está baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O título da lição é A Vida Após a Vida. Né? A vida após a vida. Então, desde já vamos ler o texto que está proposto para a gente como base, né, da lição dessa revista. Também essa revista é escrita pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, né? Só para os irmãos terem noção. Está ciente, na verdade, né? Vamos lá. Finalmente, irmãos, rogo-vos, exortamos no Senhor Jesus, que, assim por recebeste de nós, que de maneira convém andar, agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus, nem oprima ninguém ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim Deus, que nos deu também seu Espírito Santo. Quanto, porém, o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. E exortamo-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procurei viver quieto e tratar dos vossos próprios negócios. Trabalhar em vossas próprias mãos, como vos temos mandado, para que andeis honestamente com o que estão de fora e não necessitei de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os que Deus as tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém e amém, né, irmão? Vamos orar a Deus, agradecer por mais uma lição que Ele tem nos proporcionado. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Aqui estamos, ó Deus, para cumprir mais uma vez a sua vontade, que esse evangelho pleno da graça salvadora, a qual nos está reservado para o dia da vinda do Senhor. Pai, muito obrigado por essa promessa que o Senhor iria para o Pai, mas não deixaria órfão, voltaria para nos buscar. Por isso, ó Deus, confiamos e temos esperança, como o Evangelho diz, que temos que ter esperança naquilo que o Senhor tem nos prometido. Por isso, Senhor, queremos consolar cada um deles com essas palavras de esperança em Ti. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Já temos lido essa carta do apóstolo Paulo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Irmão, a vida após vida
Vamos ver nesse estudo, né, o que o pastor Exaltino nos coloca, baseado na Bíblia Sagrada, né? Se der, a gente vai fazer alguns, ler alguns textos para assim fortificar cada vez mais a nossa base, né? Que é a Escritura, que é a nossa base. Ele diz assim: cremos na ressurreição dos mortos. Nós, batistas, cremos. Está no documento doutrinário da Igreja Batista, lá no final da revista aqui desse estudo a gente vai ler. Ele sempre faz parte da pregação cristã, né? Então nós cremos que há vida após morte. Isso é a certeza. Em Atos, vamos lá, irmão, para Atos, né? Atos 17. Se irmão, se tiver a Bíblia, pode acompanhar também. E se quiser ver o vídeo todo, depois faz a leitura dos textos. Atos 17, 18 a 32, né? Vamos ver se dá para ler. E é muito, né, irmão? Não vamos ler tudo, não. Aliás, eu vou fazer o melhor, né? Os irmãos depois ler Atos 17, 18 e 32. Que assim fica melhor, porque senão toma muito tempo, né? Era considerada como doutrina rudimentar. Agora isso aqui, como é pequenininho, a gente vai ler. Hebreus 6, 2. Hebreus 6, 2. E da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, da ressurreição dos mortos, né? E nós estamos falando da ressurreição. É a grande esperança cristã, a vida após a vida, né? O Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. Na verdade, irmão, praticamente quase é a única religião que fala sobre a ressurreição, né? A reencarnação fala da volta do Espírito e não tem suporte bíblico, né? A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Não é a matéria como mas como o orientalismo, né? Do Oriente, berço da reencarnação, é o ensino que Deus não restaurará por completo. Não só a alma, mas também o corpo. A obra de Deus é completa e visa o homem completo, né? Basicamente, não é só o espiritismo que fala isso aqui. O budismo, o hinduísmo fala sobre esse tipo de segmento de reencarnação, né? Só para os irmãos terem consciência. Noção, aliás. Primeiro ponto, como a ressurreição como suporte da fé cristã. Como sustento da fé cristã, né? A ressurreição. Vimos que Hebreus 6,2 mostra que a ressurreição como doutrina rudimentar. Os cristãos sempre a tiveram em seu credo doutrinário. Sempre foi o nosso credo, né? E sempre será, né? Na verdade. E isso é fácil de entender. A ressurreição geral, agora sim, vamos ler em Atos 24, 15. Atos 24, 15. Vamos lá. E tendo a esperança de Deus, olha, nós temos que ter esperança, como estes mesmos também esperam, e de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então vai haver essa ressurreição, só que ali vai ter uma separação, né? Sucederá porque Cristo ressuscitou, sua ressurreição afiança a todos, né? Aí nós temos aqui Romanos 6, 5, vamos ver se dá para ler, né? E 6,5, que diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Do mesmo modo como Cristo passou daqui para a vida, para a morte, né? Ele ressuscitou, e nós também passaremos por esse processo, desde que ainda não haja o arrebatamento, né? Mas todos aqueles que não passaram pelo arrebatamento vão sofrer a morte, né? 1 Coríntios, né? Primeira carta dos Coríntios. Os Coríntios, né? Primeira carta dos Coríntios,
15, 12, 15, 12 a 16. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição. Como que não diz que há ressurreição se Cristo ressuscitou? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, qual o motivo de pregar, né? E também a vossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos que Cristo pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Isso aqui está falando se não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Então aqui é um questionamento. Então, mas Cristo ressuscitou, né? Nós sabemos que Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança. E o Pai que ressuscitou foram o mesmo. Aí tem um texto aqui, 1 Coríntios 6, 14 e 2 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios 6, 14. 1 Coríntios 6, 14, que diz o quê? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder, né? Quem vai ressuscitar, Deus vai ressuscitar pelo seu poder, que ele tem o poder sobre a morte, né? E 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 4, 14. Nós não vamos ler todos os textos, não. 4, 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Né? Somos ressuscitados por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou por nós. Né? Nossa esperança se baseia no fato que Jesus ressuscitou, porque Ele vive e nós viveremos. Viveremos porque estamos com Ele. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Não, ali morreu a morte. Quando Jesus ressuscitou, né, decretou a morte. Ela é moribunda e um dia morrerá. Esse termo decretou a morte da morte, mas terá um fim a morte ainda, porque quando as pessoas estarão na glória com o Senhor. Isso está lá em Apocalipse 20, 14, né? Vamos também testificar aqui, 20, 14, que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então ali morreu para sempre, nunca mais vai ter morte, né? Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados. Aí Apocalipse 12, 20, 12, vamos ler também, 20, 12, né? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E 13 também. E deu o mar os mortos que neles havia. A morte e o inferno deram os mortos que nelas havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. No caso aqui, que vai ser julgado mesmo vai ser os ímpios, né? Porque nós seremos justificados através de Cristo. Não apenas morrerá seus efeitos, julgados. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e estabeleceu como Senhor e Cristo. Ele só não é rei. Aliás, o Senhor quebrou o poder da morte e estabeleceu como Senhor e Cristo, né? Ele é o nosso Senhor e Cristo, né? O nosso Messias, Salvador. Senhor e Salvador. Atos 2,36. Aqui estamos aqui pertinho também. Vamos ler também. Atos 2,36. Não, aliás, está pertinho nada. Atos 2,36, que diz assim: sabe, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, né?
Filipenses 2, 5, 11. Também os irmãos podem depois ler esse texto, né? Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Romanos 10, 9. Vamos ver aqui, Romanos 10, 9. Né? Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então essa é a nossa garantia, né, irmão? A fé salva é a fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Essa é a diferença, né, dos crentes, né? Nós não temos aquele Cristo só na cruz, mas ele ressuscitou, ele não está mais na cruz. Não nenhum Cristo mestre, modelo de ética e de caráter, e de fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Interessante a cruz, irmão, era muito vergonha, né? Para muitos era vergonha morrer na cruz. Mas Cristo fez diferente. Cristo, hoje para nós, a cruz é um lugar muito especial, porque trouxe a vida para aqueles que estavam condenados, né? Quem não crê neste Cristo já está salvo. Quem não crê neste Cristo não está salvo, porque o seu Cristo é impotente, né? Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. Então, sem a ressurreição de Cristo, não teria salvação, né? Mas a nossa salvação está naquele Cristo que nos justifica, nos dá a justificação através da sua morte. Romanos 4, 5, né? Vamos ler Romanos 4, 5. Está aqui também, pertinho, 4, 5, que diz: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça, né? A ressurreição de Jesus é pilastra da fé cristã. Aliás, é a coluna. Pilastra quer dizer coluna, né? Sustentação. 1 Coríntios 15, 14 e 17. Os irmãos podem conferir depois esses textos também, né? 17 livros do Novo Testamento referem explicitamente a ela. Quer dizer, está bem claro, né? E os outros 10 também dela implícita. Explícita é quando está tudo claro, né? E implícita que está oculto, né? Vamos dizer assim. Negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé. Quando você nega a ressurreição, você está deturpando a fé daquilo que você crê, né? Então a ressurreição é um fato que ocorreu e é real. Isso está em 2 Timóteo, né? Vamos ver aqui também, Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 2,18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Então, alguns naquela época já falavam que a ressurreição, mas na verdade, só quando Cristo, né, concluiu esse ato que foi concluído, aí sim nós podemos dizer: Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então um dia nós vamos ressuscitar. Para o apóstolo não há como fugir disso. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado. Houve um testemunho, né, daquela época que as pessoas presenciaram, e Paulo aqui descreve nesses capítulos aqui, ó. Quer ver? 1 Coríntios, os irmãos vão acompanhar aí comigo. Primeiro, a gente vai gastar um tempinho aqui, mas 1 Coríntios 15, de 3 a 8, né? Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Já estava escrito lá, né? Que Cristo ia morrer que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois
pelos 12, depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Além dos apóstolos de Pedro, mais 500 irmãos, né, viram a ressurreição de Cristo, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Isso aqui foi quando, naquela época, né, irmão? Que agora já não tem mais ninguém, né? Só nós que ficamos depois. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Por derradeiro de todos me apareceu também a mim como abortivo, né? Paulo viu Cristo através lá no caminho de Damasco, para os irmãos entenderem. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, era só até o outro, mas está bom, né? Então, irmãos, aqui fala sobre esse evento, né? E diz, se alguém pedisse prova, ele diria. Se alguém pedisse prova a Pedro, ele diria. Um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também virá, e nós cremos em fato. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Aqui é um detalhe, né, irmão? Vai julgar os vivos e os mortos, né? Julgará todos. Como será? Então, como será esse acontecimento, né? Quando vai dar esse acontecimento? A ressurreição geral será com o toque da trombeta anunciado da volta de Cristo. Quando Cristo voltar nas nuvens, lá, como diz Mateus, vai dizer assim, no abrir e o fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Isso está em 1 Coríntios, né? 15, 52. Vamos ler aqui, né? Já está aqui pertinho também. Diz assim, em um momento no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui, esses mortos que ressuscitarão incorruptíveis, são os santos que estão esperando, né, esse momento, e eles vão ser transformados, não vai ter mais esse corpo que nós temos, né? E o apóstolo Paulo fala nas suas cartas sobre isso. E nós, que estamos vivos, se nós estivermos nessa época, nós seremos transformados também com esse corpo imortal, né? Incorruptível. Aí, como diz um belo hino injustamente aposentado, né? É engraçado que ele coloca aqui, porque uma boa parte das igrejas não tem cantado os hinos do cantor cristão. Por isso, talvez seja por isso que ele esteja falando. Ó que dia faustoso, esse dia há de ser. E quando o som da trombeta soar, né? Olha que cante maravilhoso, né? O cantor cristão do 144. Não, 114. Será quando Cristo retornar em poder e glória. Que belos hinos, né, irmão? Deveria cantar mais os cantores cristãos, né? O cantor cristão. Esse fato também, irmão, está em Mateus, quando o som sobre a vinda de Cristo, né? Que diz, vamos lá também para Mateus, também, para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Mateus 24, 31. 24, 31. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Olha só, os escolhidos, por isso que eu falei, né? Os que morreram em Cristo e os que estão vivos esperando a sua vinda, né? Aí aqui tem 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16. Então, os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia. 1 Tessalonicenses, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Eita. 1 Tessalonicenses 4, 16. 15. 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemos-vos, pois,
pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, primeiro vão ressuscitar os mortos e depois nós, né? E aí diz assim, 15 e 17, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, ó, confirmando aquele, né, lá de Mateus, com a voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor, né? Como Jesus disse aos crentes, nele ressuscitarão naquele dia. João 6, 40, 44 e 54. Depois os irmãos podem ler esse texto, né? Isso não depende do nosso querer, nossas obras, nem mesmo da nossa fé. Foi uma decisão de Deus e Ele assim decidiu. Portanto, determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Né? Esse versículo aqui que fala sobre... E quem é esse varão? Na verdade, esse varão é Cristo, né, irmão? Nós sabemos é Jesus. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes. Hoje você vê muitas coisas acontecendo no mundo e os homens mundanos não têm percebido, né? Mas o juízo vai vir para eles. E para todos nós, é claro, né? Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes. 2 Coríntios 5, 10. O juízo dos descrentes, juízo dos descrentes, né? Vamos ler esse daqui também, 2 Coríntios 5, 10. Olha só, falando sobre os descrentes, né? Os não crentes. Porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Então, aqueles que andam fazendo mal aí, é melhor prestar atenção, né? O juízo aos descrentes colocará o ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta histórica e fará com que todos os joelhos em todos os lugares se dobrem diante de Jesus Cristo. Filipenses 2, 9 e 11. Depois o irmão também pode ler. Naquele dia acontecerá que Jesus anunciou, mandará o Filho do Homem, seus anjos, e eles juntarão o seu reino todos que servem de tropeço, que praticam a iniquidade, lançá-lo na fornalha de fogo, haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Isso aqui está em Mateus 13, 41, 43, também os irmãos podem examinar nas escrituras. Então, irmão, Deus vai julgar todos, né? E aqueles que serão encontrados na falha, que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, serão lançados no lago de fogo, né? Porque já foram advertidos previamente que é necessário que creia no nome de Jesus, no nome do Salvador, Senhor e Cristo. Bendito, ouviremos de Jesus, vinde, bendito meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmão, esse já está preparado antes da fundação do mundo, né? Isso está em 25, 34. Dia de tristeza, os incrédulos ouvirão, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus 25, 41. Então, irmão, hoje nós temos o direito de escolher a quem que nós queremos servir, se ao diabo ou a Jesus Cristo. Muitos não acreditam no diabo, mas ele existe e tem enganado a muito. E muitos acham que só existe o bem, mas existe o bem e o mal. E nós vemos as atitudes do mal sempre tentando sufocar o bem. Mas um dia Cristo vai tirar tudo isso aí, né? Quando ele vai julgar toda a humanidade. Como será aquele dia para você, né? Já parou para pensar que como será esse dia? Terceiro ponto. O que acontecerá? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Então os irmãos podem conferir, está em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, já temos lido esse texto. Os que estiveram vivos serão transformados, né?
1 Coríntios 15, 41, 53, 1 Tessalonicenses 4, 17. Os ressuscitados, os transformados, terão corpos glorificados. Isso está em 1 Coríntios 15, 42 a 49. Aí há assim, mas se há corpos celestes, há corpos terrestres, né? Há corpos glorificados. Aí ele dá a explicação aqui. Vamos ver esse texto, para os irmãos terem um entendimento. Eu gosto sempre de estar lendo os textos, né? Às vezes eu não... 15, 42. Vamos lá, 42. Diz assim: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corpo corruptível, ressuscitará incorruptível, semeia-se em agonia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ó. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. Né? Então, irmão, e diz assim: o primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Para não ter dúvida nenhuma, né? Como se dará isso? Então ele diz assim: isso levanta uma questão: como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é essa? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer esta pergunta, né? Aí nós temos aqui em 35 que diz assim: mas se alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Aí, como já está dito, está aqui, né? Já ele mesmo antecipou. Ele diz que teremos a imagem do homem celestial, como já foi falado. 15:49, que diz o quê? Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, né? João diz que seremos semelhantes a ele. 1 João, primeira carta de João 3:2. Depois os irmãos podem conferir também esse texto. Seremos semelhantes a ele. Lembremos que ele ressuscitado comeu. Olha só, irmão, como é que é importante isso aqui. Cristo já ressuscitado, ele comeu, né? Ele teve uma janta lá, e os irmãos lembram lá na praia, quando foram oferecido peixe, né? Então, irmão, essa é a diferença, né? Ele não é um fantasma, ele tem um corpo, né? Nós temos um corpus, né? Mas só que é um corpo glorificado. Aí tem vários versículos aqui, ó. Lucas 24, 41 a 43, João 21, 15 e Atos 1, 4. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo é um corpo vivo, ó. Lucas 24, 39 e 40. Que falava, movia, expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição do corpo é do corpo, que será transformado, não será corruptível, como o nosso corpo atual. 1 Coríntios 15, 50. Então, irmão, nós vamos ter um corpo, né? Nós vamos ser espiritual, mas nós vamos ter um corpo. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou alma desencarnadas. Somos corpos glorificados, imortais como os anjos. Ó, seremos como os anjos. Não como anjo físico, né? Teremos a aparência de anjos. Não. Nós seremos anjos na inocência, né? Sem pecado. Lucas 20, 36. Talvez haja muitas perguntas, mas aqui não saberemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17, que fala isso aí: estaremos sempre com o Senhor. Por isso façamos as palavras do apóstolo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Esse é o sentido do crente, a esperança da vida eterna. Irmãos, temos que ter esperança, temos que acreditar, né? Há três coisas que perduram, né? A fé, a esperança e o amor, né? Mas dentro dessas três, o amor é maior, né? E Deus se revela em amor. Deus é amor. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Basicamente esse versículo aqui, né?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa é a nossa esperança, que nós vamos ressuscitar com Cristo. Vamos fechar aqui para pensar e agir, né? E diz assim, quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. 1 Tessalonicenses 4:13. Depois disse que eles deveriam ser consolados com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. Segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Não devemos ficar aterrorizados, né? Mas alegre, né? Somente os crentes que não compreenderam o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, diz: Amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Isso nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Demos sempre glória a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna. Essa é uma alegria que o crente tem que ter, né? Alegria da vida eterna. Consolemos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Olha, devemos consolar, né? E esse mundo vai passar. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Isso aqui é um hino, né? Do cantor cristão, que estão 329, a terceira estrofe. E o terceiro, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Esse é o ponto triste, irmão. Aqueles que partem daqui sem confessar que Jesus Cristo veio para salvar a sua vida, né? E aceitar o presente de Deus. Evangelizemos o mundo, a começar de nossos queridos, nossos parentes, irmãos, amigos. Eles têm direito de ouvir as boas novas que Jesus salva, né? Essa é a nossa missão enquanto estamos aqui. Nós já poderíamos ter partido para o céu, mas nós estamos aqui como testemunha, como aqueles 500, aqueles apóstolos que foram testemunhas. Agora, o trechinho que eu vou ler aqui também, irmão, é sobre a doutrina, né? Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Diz assim: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal, visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados, se unirão ao Senhor. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes estejam justificados pela fé. Todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, né? Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgados. Cada um segundo suas obras, pois as atividades dessas que se manifestam os frutos da fé e os da incredulidade. Os ímpios condenados, destinados ao inferno, lá sofrerão um castigo eterno, separados de Deus. Olha, irmão, que coisa terrível, né? Talvez não seja nem tanto um inferno, que deve ser um lugar terrível, mas separado da glória de Deus, separado para sempre. Hoje nós dobramos o joelho, oramos ao Pai, Ele nos ouve, e nós temos certeza que Ele está nos ouvindo. E lá, quem vai ouvir eles, né? Os justos com os corpos glorificados receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Esse é o motivo da alegria do crente. Estarão sempre, né? E como os anjos falam, né? Santo, santo, santo. Meu amigo, meu irmão, perdoe, né? Que o Espírito Santo toca no nosso coração e é uma alegria, não é tristeza, é alegria, né? Que nós temos que ter com a salvação, que foi planejada por Deus e muito sofrimento de Cristo, nosso Salvador. Quero convidar você, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Obrigado, irmão.